E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar num tema que talvez você já tenha ouvido falar, mas quem sabe com a perspectiva nova, o reino de Deus. Só que em vez daquela visão tradicional, sabe, de um lugar distante no futuro, a gente vai investigar a ideia do reino como um governo presente e ativo nas nossas vidas, tipo aqui e agora. Uau, que interessante. Como se a gente estivesse falando de uma cidadania celestial, mas com implicações reais na nossa vida aqui na Terra, né? É isso aí. E para esse mergulho a gente vai se basear no trabalho do Miles Monroe. Ah, o Miles Monroe? Usando como guia de estudos e também algumas FAQs sobre o livro Aplicando o Reino de Deus. Legal. Então se prepare, porque a gente vai descobrir como você, como cidadão desse reino, pode impactar o mundo com justiça, amor e valores divinos. Que legal. E o Miles Monroe, ele vai além, né? Ele define o reino de Deus como um governo, não apenas um lugar. É um governo. Me explica isso melhor, por favor. Deus seria tipo um presidente cósmico, sabe? Ditando as regras do universo. É uma analogia interessante. Mas pense num governo que opera através de leis e princípios universais. O Monroe argumenta que Deus estabeleceu essas leis, né? Que regem não só a natureza, mas também as relações humanas, a consciência moral, a busca por justiça. E elas estão em ação o tempo todo, influenciando tudo ao nosso redor, que a gente perceba ou não. Então, meio que a gente já vive nesse país governado por Deus. Mas, sei lá, talvez nem todo mundo tenha a cidadania completa. Exato. E segundo Monroe, a gente conquista essa cidadania através da fé em Jesus e da submissão à sua vontade. É como receber um passaporte, né? Para viver sob as leis e os valores desse reino. Entendi. Mas como a gente coloca essa cidadania em prática no dia a dia? Tipo, é só frequentar a igreja, orar, ler a Bíblia ou tem mais alguma coisa? Ser um cidadão ativo nesse reino vai muito além de práticas religiosas. Significa aplicar os valores do reino em todas as áreas da nossa vida. Nas decisões, nas relações, no trabalho, na forma como a gente trata as outras pessoas. É como ser um embaixador, sabe? Representando os princípios desse governo em tudo que a gente faz. Gostei dessa ideia de embaixador. Mas como a gente consegue representar um reino tão diferente do mundo em que a gente vive? O Miles Monroe fala sobre esse conceito de domínio nesse contexto, né? Seria como se a gente tivesse um superpoder para transformar o mundo. Explica isso melhor. Calma, calma. Dominar, no sentido que o Monroe usa, não tem nada a ver com controle ou pressão. É sobre exercer influência positiva, liderar com sabedoria e justiça, cuidar da criação e buscar o bem comum. Então, tipo, em vez de ser um ditador, a gente seria mais como líder servidor, usando a nossa influência para fazer o bem. Exatamente. Pense na sua capacidade de tomar decisões que impactam positivamente a sua vida, a sua família, a sua comunidade. Você pode escolher, por exemplo, ser honesto nos seus negócios, justo nas suas relações, ser generoso com quem precisa. Isso é exercer domínio. Então, escolher um trabalho que faça diferença no mundo, em vez de só pensar no salário, também seria uma forma de exercer domínio. Com certeza. É sobre usar seus talentos, habilidades, recursos para promover os valores do reino em todas as áreas da sua vida. É sobre ser sal e luz no mundo, como Jesus disse, e impactando o nosso entorno com as características desse reino. Falando em sal e luz, qual é o papel da igreja nesse governo? Seria tipo um COGE para os cidadãos do reino. A igreja tem um papel fundamental, sim. Ela funciona como uma embaixada do reino aqui na Terra. É através dela que as pessoas podem conhecer as leis, os valores, a cultura desse reino e se tornarem cidadãos. Mas a gente sabe que nem sempre a igreja funciona como deveria, né? Tem muita divisão, muita briga. Às vezes parece que o amor, que deveria ser a base de tudo, se perde no meio do caminho. É verdade. Infelizmente, a igreja é composta por pessoas imperfeitas, né, que ainda estão em processo de transformação. Mas isso não diminui a importância dela como corpo de Cristo, como comunidade chamada para ser luz no mundo. É dentro da igreja que a gente encontra apoio, encorajamento, correção e aprende a viver o reino de forma prática. E como a gente lida com os desafios de viver o reino num mundo que muitas vezes parece oposto a tudo que ele representa? É como remar contra a maré, né? Sem dúvida, a gente vai enfrentar resistência, tentações, perseguições, incompreensões. O próprio Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições. Mas a diferença é que, como cidadãos do reino, a gente tem a certeza da vitória final. Então a gente precisa ter essa fé inabalável, essa certeza da vitória para não nos animar no meio do caminho. Exatamente. A fé é a nossa maior arma nessa batalha. É o escudo que nos protege dos ataques do inimigo, a espada que nos permite lutar contra as injustiças e a força que nos impulsiona a viver o reino em toda a sua plenitude. E como a gente garante que essa arma esteja sempre afiada e pronta para o combate? Mergulhando na palavra de Deus, orando sem cessar, buscando a comunhão com outros cristãos, servindo a próximo, compartilhando o evangelho. É assim que a nossa fé se torna inabalável, capaz de mover montanhas.
Então, viver o reino é um processo constante de aprendizado, crescimento e transformação, né? Com certeza. Não é algo que acontece da noite para o dia, é uma jornada que dura a vida toda. E quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, mais a gente compreende a grandeza do seu reino e o nosso papel como cidadãos. E como a gente sabe se está no caminho certo? Qual o sinal de que a gente está realmente vivendo o reino? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os sinais de que o reino está se manifestando em nós e através de nós. Não adianta só falar de reino, tem que viver o reino, né? Exatamente. Nossas ações, palavras e atitudes devem refletir os valores do reino. É através do nosso testemunho de vida que as pessoas vão ver a diferença que Cristo faz em nós. Mas e quando a gente erra? Quando a gente falha? Quando a gente peca? A gente perde a nossa cidadania no reino. De jeito nenhum. Deus é misericordioso e nos perdoa quando a gente se arrepende, sinceramente. E a cada erro, a cada queda, a gente tem a oportunidade de aprender, de crescer, de se aproximar mais de Deus e viver o reino de forma mais plena. É como se a gente tivesse um reset divino que nos permite recomeçar sempre que a gente precisa, né? Que alívio. Exatamente. A graça de Deus é infinita e seu amor incondicional. Ele nos aceita como somos, com as nossas falhas e imperfeições, e ele nos capacita a viver o reino a cada dia com mais amor, justiça e compaixão. Que mensagem inspiradora. E como a gente faz para levar essa mensagem adiante? Como mostrar para as pessoas a beleza, grandeza, o poder do reino de Deus? Compartilhando o Evangelho. Contando a história de amor de Deus por nós, revelada em Jesus Cristo. Mostrando que existe um reino de paz, de justiça, de amor, onde todos são bem-vindos, onde todos podem encontrar perdão, cura e restauração. Então a nossa missão como cidadãos do reino é sermos embaixadores de Cristo, anunciando as boas novas de salvação e convidando as pessoas a fazerem parte desse reino. Exatamente. É sobre levar a luz do Evangelho para um mundo que está em trevas, mostrando para as pessoas que existe esperança, um caminho melhor, um reino que não é deste mundo, mas que pode transformar este mundo. E como a gente faz para ser um bom embaixador de Cristo? Como levar essa mensagem de forma eficaz, que toque, que impacte as pessoas? Vivendo o Evangelho na prática, sendo um exemplo de amor, de paz, de justiça, de compaixão, deixando que as pessoas vejam a diferença que Cristo faz na gente. Ou seja, a gente precisa ser autêntico, coerente, viver o que a gente prega. Exatamente. Palavras vazias não convencem. O que convence são as atitudes, os exemplos, as vidas transformadas pelo poder do Evangelho. É ser a mudança que a gente quer ver no mundo, ser a luz que a gente quer ver brilhar, né? Isso mesmo, ser o amor que a gente quer sentir, a paz que a gente quer ter, a justiça que a gente quer ver prevalecer. Que lindo. É sobre sermos a encarnação do reino de Deus aqui na Terra. Refletir a glória de Deus em tudo que a gente faz, ser um farol que guia as pessoas para o caminho da salvação. Mas e como a gente faz para ser tudo isso? De onde a gente tira essa força, essa coragem, essa determinação para viver o reino de Deus aqui agora? A gente se conecta com a fonte de todo poder, a gente se enche do Espírito Santo, a gente se alimenta da palavra de Deus, se fortalece na oração, se encoraja na comunhão com outros cristãos. Ou seja, ter uma vida espiritual ativa, um relacionamento íntimo com Deus, estar conectado com outros cristãos, buscar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Exatamente. Viver o reino de Deus aqui e agora exige uma entrega total, uma dedicação completa, uma busca incessante por Deus. Exige que a gente morra para nós mesmos e viva para Cristo. Que a gente seja transformado pelo poder do Espírito Santo e nos tornemos novas criaturas em Cristo. Mas e quando a gente se sente fraco, incapaz, desanimado, o que a gente faz? A gente lembra de quem a gente é em Cristo, das promessas de Deus, da vitória conquistada na cruz. A gente se levanta, sacode a poeira e continua caminhando, confiando que Deus está com a gente em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Que lindo! É sobre ter fé. Confiar em Deus. Saber que Ele está no controle de tudo, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Mas, e quando a gente olha para o mundo e vê tanta injustiça, tanta violência, tanto sofrimento, como a gente não desanima? Como a gente não perde esperança? A gente se lembra que o reino de Deus já está presente, mas ainda não está consumado. A gente luta pela justiça, a gente combate o mal, a gente se compadece do sofrimento, mas a gente sabe que a vitória final já está garantida em Cristo. Então a gente não luta em vão, não trabalha em vão, não se esforça em vão. De jeito nenhum. Cada ato de amor, cada palavra de esperança, cada gesto de compaixão, cada luta pela justiça, cada oração fervorosa, cada vida transformada pelo Evangelho contribui para a expansão do reino de Deus aqui na Terra. Uau! É sobre fazer nossa parte, sermos agente de transformação, construir um mundo melhor, mesmo sabendo que a perfeição só virá com a volta de Cristo. E como a gente constrói esse mundo melhor? A gente constrói esse mundo melhor
A gente constrói esse mundo melhor amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Parece simples, né? Amar a Deus, amar o próximo. Mas colocar isso em prática num mundo tão cheio de egoísmo, de individualismo, de competição, como é que a gente faz isso? Como é que a gente traduz esse amor em ações? É um desafio tanto. Mas é o amor de Deus que nos impulsiona, sabe? A amar o próximo mesmo quando é difícil. É esse amor que nos capacita a perdoar, a ser paciente, a ser compassivo, a ser generoso. É como se o amor de Deus fosse o combustível, então, que alimenta o nosso amor pelo próximo. Exatamente. É o amor de Deus que nos transforma, que nos liberta do egoísmo, que nos faz querer o bem do outro. Mas e quando a gente não sente esse amor? E quando a gente sente raiva, quando a gente sente mágoa, vontade de se vingar, como é que a gente ama o próximo nessas situações? A gente precisa se lembrar nesses momentos que o amor de Deus é maior do que os nossos sentimentos. A gente precisa pedir para Deus que nos encha do seu amor, que nos dê a capacidade de amar o próximo, mesmo quando não sentimos vontade. Então a gente precisa meio que reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação, e pedir a Deus para nos dar a força que a gente precisa para amar o próximo. Exatamente. A gente não consegue amar o próximo com as nossas próprias forças. A gente precisa do amor de Deus para nos capacitar a amar. Mas, e quando a gente se sente injustiçado? Quando a gente sofre algum tipo de violência, de opressão, como é que a gente ama o próximo nessas situações? A gente ama o próximo buscando justiça. A gente ama o próximo denunciando a opressão. A gente ama o próximo lutando pelos direitos dos mais fracos. E a gente ama o próximo, acredite se quiser, perdoando aqueles que nos ofenderam. Nossa, mas perdoar não significa ser conivente com a injustiça, né? Não significa se calar diante da opressão. De forma alguma. Perdoar significa liberar o ofensor do nosso julgamento. Significa entregar a Deus o direito de fazer justiça. Significa se libertar do peso da mágoa e do ressentimento. Então, perdoar é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Exatamente. Perdoar é um ato de amor, é um ato de misericórdia, é um ato que nos liberta do ciclo de ódio e de vingança. Que lindo. É sobre quebrar as correntes do passado, se libertar da dor, abrir o coração para o amor de Deus. E como a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? Como é que a gente vive o reino de Deus aqui e agora? A gente vive o reino de Deus aqui e agora sendo sal e luz no mundo, espalhando o amor de Deus por onde a gente passa, fazendo a diferença na vida das pessoas. Ser sal e luz no mundo. Me lembra até um versículo da Bíblia. Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente espalha o amor de Deus? Como é que a gente faz a diferença na vida das pessoas? Através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos exemplos. Sendo honestos, sendo justos, sendo compassivos, sendo generosos, sendo pacientes, sendo perdoadores. Ou seja, a gente vive o reino de Deus aqui e agora, sendo a mudança que a gente quer ver no mundo. Exatamente. A gente precisa ser a luz que ilumina a escuridão. A gente precisa ser o sal que tempera a comida. A gente precisa ser o fermento que faz a massa crescer. Que legal! Sobre sermos agentes de transformação. É sobre sermos instrumentos de Deus para levar a seu amor, a sua paz, a sua justiça para o mundo. E como é que a gente começa essa jornada? Como é que a gente dá o primeiro passo? A gente começa reconhecendo que a gente precisa de Deus. A gente começa se arrependendo dos nossos pecados. A gente começa confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, a gente começa se entregando a Deus, buscando um relacionamento com Ele, deixando que Ele nos transforme. Exatamente. Yeah. É abrir o nosso coração para Deus. É deixar que Ele entre nas nossas vidas e faça morada em nós. É permitir que Ele nos guie, nos conduza pelos caminhos da justiça, da paz, do amor. E como é que a gente aplica essa ideia de reino, essa cidadania celestial nas áreas práticas da vida? O Monroe fala bastante sobre isso, né? Sim. Ele enfatiza que aplicar o reino não é sobre seguir regras rígidas, mas sobre ter uma nova perspectiva. Uma nova maneira de pensar e agir. É como usar lentes que revelam a vontade de Deus em cada situação. É como ter um GPS espiritual, então. Que maneiro. Mas como isso funciona na prática? Me dá uns exemplos. Claro, pense na sua profissão. Se você é médico, por exemplo, você pode aplicar o reino, buscando tratar seus pacientes com compaixão, indo além do tratamento físico e se importando com o bem-estar integral deles. Ou seja, tratar as pessoas como Jesus trataria, com amor e cuidado. Não apenas como casos clínicos. Exatamente. Se você é professor, você pode aplicar o reino buscando inspirar seus alunos. Não só transmitindo conhecimento, mas ajudando eles a desenvolver o potencial, o caráter. Seria como um mentor, um guia, então, mostrando o caminho do bem e da verdade para as próximas gerações. Perfeito. E não se limita a profissões. Se você é pai ou mãe, pode aplicar o reino educando seus filhos com base nos valores de Deus, ensinando eles a serem honestos, justos, compassivos. Criando cidadãos do reino, então.
que vão espalhar esses valores por onde passarem. Exatamente. E veja só, até nas pequenas coisas do dia a dia, a gente pode aplicar o reino. Tratar o caixa do supermercado com gentileza, ajudar um vizinho que precisa, ser honesto em todas as nossas transações. Então é como transformar o mundo ao nosso redor, começando pelas pequenas atitudes. Isso mesmo. E é aí que a gente vê a beleza do reino. Não é algo distante, é algo que a gente pode viver aqui e agora, impactando as pessoas, construindo um mundo melhor. Falando em impactar o mundo, Miles Monroe fala muito sobre o papel da igreja nesse governo do reino, né? Qual a importância da igreja? A igreja é essencial. Ela é a embaixada do reino na terra. É o lugar onde os cidadãos se reúnem para aprender sobre as leis, os valores, a cultura desse reino. É como se fosse um centro de treinamento, então, para cidadãos do céu. Exatamente. É onde a gente aprende a viver de acordo com os princípios de Deus, a servir ao próximo, a espalhar o amor e a justiça do reino. Mas, infelizmente, a gente vê tanta divisão, tanta briga, tanta falta de amor dentro das igrejas. Parece que às vezes a gente esquece do reino e se preocupa mais com outras coisas. É verdade. A igreja é composta por pessoas imperfeitas, que estão em processo de transformação. Mas mesmo com as falhas, a igreja continua sendo o corpo de Cristo, chamada para ser luz no mundo. É dentro da comunidade que a gente encontra apoio, encorajamento, correção e aprende a viver o reino de forma prática. Então a gente não pode desanimar por causa dos erros da igreja, mas precisa continuar buscando ser sal e luz dentro dela. Com certeza. A igreja é o nosso curgé, é o nosso ponto de apoio, o lugar onde a gente se equipa para a missão de viver o reino no mundo. Mas a gente não pode se esquecer dos desafios, né? Viver o reino num mundo que muitas vezes parece oposto a tudo que ele representa. Não é fácil, né? Verdade. A gente vai enfrentar resistência, tentações, perseguições, incompreensões. O próprio Jesus nos alertou: no mundo teremos aflições. A diferença é que, como cidadãos do reino, a gente tem a certeza da vitória final. É como ser um soldado numa batalha, mas sabendo que já vencemos a guerra. Exatamente. E essa certeza nos dá força para seguir em frente, para não desistir, para continuar lutando pelos valores do reino, mesmo quando é difícil. E qual é a maior arma que a gente tem nessa batalha? A fé. A fé é o escudo que nos protege dos ataques do inimigo, a espada que nos permite lutar contra as injustiças e a força que nos impulsiona a viver o reino em toda a sua plenitude. E como é que a gente garante que essa arma esteja sempre afiada e pronta para o combate? Mergulhando na palavra de Deus, orando sem cessar, buscando a comunhão com outros cristãos, servindo ao próximo, compartilhando o evangelho. É assim que a nossa fé se torna inabalável, capaz de mover montanhas. Então, viver o reino é um processo constante de aprendizado, crescimento e transformação. Com certeza. Não é algo que acontece da noite para o dia, é uma jornada que dura a vida toda. E quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, mais a gente compreende a grandeza do seu reino e o nosso papel como cidadãos. E como a gente sabe se está no caminho certo? Qual o sinal de que a gente está realmente vivendo o reino? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são sinais de que o reino está se manifestando em nós e através de nós. Então, não adianta só falar de reino, né? Tem que viver o reino. Exatamente. Nossas ações, palavras e atitudes devem refletir os valores do reino. É através do nosso testemunho de vida que as pessoas vão ver a diferença que Cristo faz em nós. Mas quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, a gente perde a nossa cidadania no reino. De jeito nenhum. Deus é misericordioso e nos perdoa quando a gente se arrepende sinceramente. E a cada erro, a cada queda, a gente tem a oportunidade de aprender, de crescer e se aproximar mais de Deus e viver o reino de forma mais plena. Até que se a gente tivesse um reset divino que nos permite recomeçar sempre que a gente precisa, né? Que alívio. Exatamente. A graça de Deus é infinita e o seu amor é incondicional. Ele nos aceita como somos, com as nossas falhas e imperfeições. E ele nos capacita a viver o reino a cada dia, com mais amor, justiça e compaixão. Que mensagem inspiradora. E como a gente faz para levar essa mensagem adiante? Como mostrar para as pessoas a beleza, a grandeza, o poder do reino de Deus? Compartilhando o evangelho. Contando a história de amor de Deus por nós, revelado em Jesus Cristo, mostrando que existe um reino de paz, de justiça, de amor, onde todos são bem-vindos, onde todos podem encontrar perdão, cura e restauração. Então, a nossa missão como cidadãos do reino é sermos embaixadores de Cristo, anunciando as boas novas de salvação e convidando as pessoas a fazerem parte desse reino. Exatamente. É sobre levar a luz do evangelho para um mundo que está em trevas, sabe? Mostrando para as pessoas que existe esperança, um caminho melhor, um reino que não é deste mundo, mas que pode transformar este mundo. E como é que a gente faz para ser um bom embaixador de Cristo? Como levar essa mensagem de forma eficaz? Que toque as pessoas, que impacte as pessoas. Vivendo o evangelho na prática, sendo um exemplo de amor, de paz, de justiça, de compaixão, deixando que as pessoas vejam a diferença que Cristo faz na gente. Ou seja, a gente precisa ser autêntico, coerente, viver o que a gente prega. Exatamente. Palavras vazias não convencem.
O que convence são as atitudes, os exemplos, as vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Essa é a mudança que a gente quer ver no mundo. Essa é a luz que a gente quer ver brilhar, né? Isso mesmo. Ser o amor que a gente quer sentir, a paz que a gente quer ter, a justiça que a gente quer ver prevalecer. Que lindo! É sobre sermos a encarnação do reino de Deus aqui na Terra. Refletir a glória de Deus em tudo que a gente faz. Ser um farol que guia as pessoas para o caminho da salvação. Mas e como a gente faz para ser tudo isso? De onde a gente tira essa força, essa coragem, essa determinação para viver o reino de Deus aqui e agora? A gente se conecta com a fonte de todo o poder. A gente se enche do Espírito Santo, a gente se alimenta da palavra de Deus, se fortalece na oração, se encoraja na comunhão com outros cristãos. Ou seja, ter uma vida espiritual ativa, um relacionamento íntimo com Deus, estar conectado com outros cristãos, buscar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Exatamente. Viver o reino de Deus aqui e agora exige uma entrega total, uma dedicação completa, uma busca incessante por Deus. Exige que a gente morra para nós mesmos e viva para Cristo, que a gente seja transformado pelo poder do Espírito Santo e nos tornemos novas criaturas em Cristo. É quando a gente se sente fraco, incapaz, desanimado. O que a gente faz? A gente se lembra de quem a gente é em Cristo, das promessas de Deus, da vitória conquistada na cruz. A gente se levanta, sacode a poeira e continua caminhando, confiando que Deus está com a gente em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Que lindo! É sobre ter fé, confiar em Deus, saber que Ele está no controle de tudo, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Mas, e quando a gente olha para o mundo e vê tanta injustiça, tanta violência, tanto sofrimento, como é que a gente não desanima? Como é que a gente não perde a esperança? A gente se lembra que o reino de Deus já está presente, mas ainda não está consumado. A gente luta pela justiça, combate o mal, se compadece do sofrimento, mas sabe, a vitória final já está garantida em Cristo. Então a gente luta em vão, não trabalha em vão, não se esforça em vão. De jeito nenhum. Cada ato de amor, cada palavra de esperança, cada gesto de compaixão, cada luta pela justiça, cada oração fervorosa, cada vida transformada pelo Evangelho contribui para a expansão do reino de Deus aqui na Terra. Uau! É sobre fazer a nossa parte, sermos agentes de transformação, construir um mundo melhor, mesmo sabendo que a perfeição só virá com a volta de Cristo. E como a gente constrói esse mundo melhor? A gente constrói esse mundo melhor amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Mas amar o próximo como a si mesmo, num mundo tão cheio de egoísmo, de individualismo, de competição, como é que a gente coloca isso em prática? É um desafio, com certeza. Mas o amor de Deus é a força que nos impulsiona a amar o próximo, mesmo quando é difícil. É o amor de Deus que nos capacita a perdoar, a ser pacientes, a ser compassivos, a ser generosos. Então é como se o amor de Deus fosse um combustível que alimenta o nosso amor pelo próximo. Exatamente. É o amor de Deus que nos transforma, que nos liberta do egoísmo, que nos faz querer o bem do outro. Mas e quando a gente não sente esse amor? E quando a gente sente raiva, quando a gente sente mágoa, quando a gente sente vontade de se vingar? Como a gente ama o próximo nessas situações? A gente precisa se lembrar de que o amor de Deus é maior que os nossos sentimentos. A gente precisa pedir a Deus que nos enche do seu amor, que nos dê a capacidade de amar o próximo, mesmo quando a gente não sente vontade. Ou seja, a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação e pedir a Deus que nos dê a força que a gente precisa para amar o próximo. Exatamente. A gente não consegue amar o próximo com as nossas próprias forças. A gente precisa do amor de Deus para nos capacitar a amar. E quando a gente se sente injustiçado, quando a gente sofre algum tipo de violência, de opressão, como a gente ama o próximo nessas situações? A gente ama o próximo buscando justiça, a gente ama o próximo denunciando a opressão, a gente ama o próximo lutando pelos direitos dos mais fracos e a gente ama o próximo, acredite se quiser, perdoando aqueles que nos ofenderam. Mas perdoar não significa ser conivente com a injustiça, né? Perdoar não significa se calar diante da opressão. De forma alguma. Perdoar significa liberar o ofensor do nosso julgamento. Significa entregar a Deus o direito de fazer justiça. Significa se libertar do peso da mágoa e do ressentimento. Então, perdoar é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Exatamente. Perdoar é um ato de amor, é um ato de misericórdia, é um ato que nos liberta do ciclo de ódio e de vingança. Que lindo. É sobre quebrar as correntes do passado. É sobre se libertar da dor. É sobre abrir o coração para o amor de Deus. E como a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? Como a gente vive o reino de Deus aqui e agora? A gente vive o reino de Deus aqui e agora sendo sal e luz no mundo. A gente vive o reino de Deus aqui e agora espalhando o amor de Deus por onde a gente passa. A gente vive o reino de Deus aqui e agora fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas como a gente faz para ser sal e luz no mundo? Como a gente faz para espalhar o amor de Deus?
Como a gente faz para fazer a diferença na vida das pessoas? A gente faz isso através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos exemplos. A gente faz isso sendo honesto, sendo justo, sendo compassivo, sendo generoso, sendo pacientes, sendo perdoadores. Ou seja, a gente vive o reino de Deus aqui e agora sendo a mudança que a gente quer ver no mundo. Exatamente. A gente precisa ser a luz que ilumina a escuridão. A gente precisa ser o sal que tempera a comida. A gente precisa ser o fermento que faz a massa crescer. Que legal. É sobre sermos agentes de transformação. É sobre sermos instrumentos de Deus para levar o seu amor, a sua paz, a sua justiça para o mundo. E como é que a gente começa essa jornada? Como é que a gente dá o primeiro passo? A gente começa reconhecendo que a gente precisa de Deus. A gente começa se arrependendo dos nossos pecados. A gente começa confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, a gente começa se entregando a Deus, buscando um relacionamento com Ele, deixando que Ele nos transforme. Exatamente. É abrir o nosso coração para Deus. É deixar que Ele entre nas nossas vidas e faça morada em nós. É permitir que Ele nos guie, nos conduza pelos caminhos da justiça, da paz e do amor. Que mensagem poderosa. É sobre ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho. É sobre sermos novas criaturas em Cristo. É sobre vivermos para a glória de Deus. E é sobre aplicarmos os princípios desse reino em todas as áreas da nossa vida, começando aqui e agora. E para finalizar nossa conversa de hoje, eu queria destacar um ponto que o Miles Monroe aborda com muita ênfase. A importância de viver o reino com alegria e entusiasmo. É verdade. Às vezes a gente fica tão focado nos desafios, nas lutas, nas dificuldades, que esquece de celebrar as vitórias, de se alegrar na jornada. Exatamente. Viver o reino não é sobre carregar um fardo pesado, mas sobre experimentar a liberdade, a paz, a alegria que só Deus pode dar. É sobre ter um coração grato, um espírito cheio de esperança, uma mente renovada pela palavra de Deus. É sobre ter a certeza de que mesmo no meio das lutas, a vitória já está garantida em Cristo, né? E essa certeza nos enche de alegria e esperança. Com certeza. Viver o reino é celebrar a vida, é amar o próximo, é servir a Deus com alegria e entusiasmo. É espalhar essa alegria por onde a gente passa, contagiando as pessoas com a esperança que a gente tem em Cristo. Que lindo. É sobre sermos um reflexo da alegria do Senhor, da sua paz, do seu amor. É sobre levar essa luz para o mundo, mesmo quando tudo parece escuro. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa conversa de hoje? Que tal se colocar tudo isso em prática e começar a viver o reino de Deus aqui e agora? A gente se vê no próximo e mergulho. Até a próxima. Yeah. E que o reino de Deus se manifeste em cada um de vocês. A gente constrói esse mundo melhor, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Parece simples, né? Amar a Deus, amar o próximo. Mas colocar isso em prática num mundo tão cheio de egoísmo, de individualismo, de competição, como é que a gente faz isso? Como é que a gente traduz esse amor em ações? É um desafio, com certeza. Mas o amor de Deus que nos impulsiona, sabe? A amar o próximo, mesmo quando é difícil. É esse amor que nos capacita a perdoar, a ser paciente, a ser compassivo, a ser generoso. É como se o amor de Deus fosse o combustível, então, que alimenta nosso amor pelo próximo. Exatamente. É o amor de Deus que nos transforma, que nos liberta do egoísmo, que nos faz querer o bem do outro. Mas e quando a gente não sente esse amor? E quando a gente sente raiva? Quando a gente sente mágoa? Vontade de se vingar? Como é que a gente ama o próximo nessas situações? A gente precisa se lembrar, nesses momentos, que o amor de Deus é maior do que os nossos sentimentos. A gente precisa pedir para Deus que nos encha do seu amor, que nos dê a capacidade de amar o próximo, mesmo quando não sentimos vontade. Então a gente precisa meio que reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação e pedir a Deus para nos dar a força que a gente precisa para amar o próximo. Exatamente. A gente não consegue amar o próximo com as nossas próprias forças. A gente precisa do amor de Deus para nos capacitar a amar. Mas e quando a gente se sente injustiçado? Quando a gente sofre algum tipo de violência, de opressão? Como a gente ama o próximo nessas situações? A gente ama o próximo buscando justiça. A gente ama o próximo denunciando a opressão. A gente ama o próximo lutando pelos direitos dos mais fracos. E a gente ama o próximo, acredite se quiser, perdoando aqueles que nos ofenderam. Nossa, mas perdoar não significa ser conivente com injustiça, né? Não significa se calar diante da opressão. De forma alguma. Perdoar significa liberar o ofensor do nosso julgamento. Significa entregar a Deus o direito de fazer justiça. Significa se libertar do peso da mágoa e do ressentimento. Então, perdoar é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Exatamente. Perdoar é um ato de amor, é um ato de misericórdia, é um ato que nos liberta do ciclo de ódio e de vingança. Que lindo. É sobre quebrar as correntes do passado, se libertar da dor, abrir o coração para o amor de Deus. E como a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? Como é que a gente vive o reino de Deus aqui e agora? A gente vive o reino de Deus aqui e agora sendo sal e luz no mundo, espalhando o amor de Deus por onde a gente passa,
fazendo a diferença na vida das pessoas. É ser sol e luz no mundo. Me lembra até um versículo da Bíblia. Mas como a gente faz isso na prática? E como a gente espalha o amor de Deus? Como é que a gente faz a diferença na vida das pessoas? A gente faz isso através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos exemplos, sendo honestos, sendo justos, sendo compassivos, sendo generosos, sendo pacientes, sendo perdoadores. Ou seja, a gente vive o reino de Deus aqui e agora sendo a mudança que a gente quer ver no mundo. Exatamente. A gente precisa ser a luz que ilumina a escuridão, a gente precisa ser o sal que tempera a comida, a gente precisa ser o fermento que faz a massa crescer. Legal. É sobre sermos agentes de transformação, sobre sermos instrumentos de Deus para levar o seu amor, a sua paz, a sua justiça para o mundo. E como é que a gente começa essa jornada? Como é que a gente dá o primeiro passo? A gente começa reconhecendo que a gente precisa de Deus. A gente começa se arrependendo dos nossos pecados. A gente começa confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, a gente começa se entregando a Deus, buscando um relacionamento com Ele, deixando que Ele nos transforme. Exatamente. É abrir o nosso coração para Deus. É deixar que Ele entre nas nossas vidas e faça morada em nós. É permitir que Ele nos guie, nos conduza pelos caminhos da justiça, da paz e do amor. E é isso, pessoal. Que a gente consiga colocar em prática tudo o que conversamos hoje e viver o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Até a próxima. Valeu!